1975. Segundo informações de Chico Xavier, Emmanuel participou da Falange Espírito Verdade. Eu vou contar para vocês sobre o encontro desses dois espíritos na cidade maravilhosa e o que eles poderiam ter conversado aqui, ou mais além, um século depois. Era uma vez. Padre Amaro. Sim, pois não. Minha mulher solicitou que me valesse dos seus conselhos. Sua mulher? Ah, sim. Cândida Augusta. Ah, então o senhor Adolfo? Na falta de outro melhor, sou eu mesmo. Peço-me que me perdoe o ar de surpresa, mas eu imaginava Mais jovem. mais desamparado. Ora, não se iluda com as aparências. Para os maiores aspectos da vida, eu sou muitas vezes o desamparado. De fato, Candinha é bem mais jovem do que eu. Casei-me em segundas núpcias. Candinha é irmã caçula da minha primeira esposa. Entendo, mas a minha surpresa se deve mais à discrepância entre o senhor Adolfo, que imaginei, a este que tenho diante de mim. Ora, devo diverti-lo entretanto, que já não sou mais católico. E se vim aqui foi para satisfazer os desejos de minha esposa. Ai, Cândida Augusta! Oh, eu estou mesmo muito preocupada. Nossa família tem arcado com algumas decisões que o senhor, excelentíssimo meu marido, tomou em relação ao seu trabalho. Qual a sua profissão? Médico, atualmente me dedico à homeopatia. Ah, perdão, doutor, mas a sua esposa não entrou em detalhes. Com razão. Títulos são belos detalhes. Nem sei mesmo o seu nome completo. Adolfo Bezerra de Menezes. O deputado? Eis! Quanta satisfação! Ex. Ex. Eu já deixei a política há alguns anos. Ah, desculpe a minha ignorância, mas acontece que eu sou recente na corte. Ah, sim. E de onde vem o senhor? Do Pará. Sim, eu tão logo Do Pará. terminei os meus estudos do seminário e transferiram-me para cá. E apesar de tão jovem, já andou a fazer nome como orador. Meu querido! Seus sermões atraem gente de todos os cantos do Rio para cá, para essa antiga capela de bom sucesso. Não, o que importa não são as palavras, mas aquilo que delas fica para produzir alguma transformação nessa ou naquela pessoa. Sim. Como disse o mestre, na parábola do semeador. Algumas sementes caem na estrada. Outras entre as pedras. Outras no meio dos espinheiros. Mas outra parte cai em terra fértil e produz bons frutos. E são essas as que remuneram o semeador. Mesmo que sejam poucas. Ainda que fosse uma só, valeria a pena semear. Eu percebo que o doutor tem bons conhecimentos do Evangelho. Desde criança, me encanta a leitura das Sagradas Escrituras e tenho especial afeto aos ensinos de Jesus Cristo. Eu também. Se tudo ou mais se perdessem e restassem apenas as palavras do Cristo, a humanidade teria nelas um roteiro seguro para a salvação. Oh, Padre Amaro, ouça meu conflito. Ele não dá atenção pra gente. O Bezerra sempre diz. Se, por um lado, eu tenho a minha família maior, a humanidade. Do outro, eu tenho uma família consanguínea, um lar, esposa, filhos, que reclamam a minha atenção. Jesus também viveu esse conflito quando disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Mas eu me pergunto se tenho o direito de impor a eles o peso de uma decisão pessoal. Oh, meu querido, eu não estou criticando as suas escolhas, mas eu estou muito preocupada com o futuro de nossa família. E com razão. Tivemos uma queda acentuada dos nossos ganhos. Não nos falta o essencial, mas também não sobra para os supérfluos. Mas, sendo o senhor um médico afamado, com grande clientela, como isso pode ser possível? Candinha
tem razão em sentir-se desiludida. Casou-se com um político que chegou a ocupar cargos de projeção, auferindo altíssimos rendimentos e de uma hora para outra você desiste de tudo, para se tornar um simples médico de subúrbio. Mas mesmo assim formam-se filas em seu consultório e o seu nome é reverenciado por toda a cidade. O senhor sabe como é que me chamam? Sim, o médico dos pobres. Sim. Aí está, dos pobres, porque os pobres, por definição, não possuem numerários para pagar a consulta. Percebe meu dilema? Mas muitos pagarão. Sim, pois os bem aquinhoados, os ricos, minha filha. Eles também adoecem. E muitos deles o procuram que eu sei. Certo. Mas o dinheiro de uns passa imediatamente para a mão de outros. Muitos dos meus pacientes não têm como aviar uma receita, ou sequer meios de adquirir os alimentos necessários para nutrir o corpo debilitado. Percebe meu dilema? Dessa forma, o dinheiro acaba por ser distribuído antes mesmo de chegar em casa. Para mim e minha família, eu guardo apenas o essencial. Às vezes, eu me sinto como um viciado, um bebedor, um jogador compulsivo que não consegue se conter. Meu amigo, bendita compulsão a sua. Quem pode te condenar por isso? Eu mesmo, às vezes. Embora acredite que a pobreza não é demérito, muito pelo contrário. Eu sei que meus filhos aprenderão muito mais com a vida se tiverem que lutar pelos seus sonhos do que recebendo tudo de mão beijada. Padre Amaro, eu tenho outro assunto a tratar, um pouquinho mais delicado sobre o Bezerra. Diga, minha filha. Eu estou bastante preocupada com, como posso falar, com a questão religiosa. Teria motivos para isso? Ele mencionou um certo livro que teria exercido forte influência sobre ele. Livro? O livro dos Espíritos. Entretecer, entrelaçar, Te receber, me doar. Obedecer, me revoltar. me magoar, me perdoar. Sim, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, um autor francês já traduzido para o português. Deu-me de presente o tradutor, meu amigo, Joaquim Carlos Travassos. Sim, eu já ouvi a respeito dessa obra, embora não a conheça. Pelo que sei, lança bases de uma nova doutrina que cai em contradição com a igreja. O Espiritismo. Trata-se de uma leitura desaconselhada pelo clero. Sim, foi um dos livros queimados alguns anos atrás no Alto da Fé de Barcelona. Eu ouvi dizer que o Espiritismo pratica a invocação dos mortos, proibida pela igreja. Proibida, sim! Entretanto, consta na biografia autorizada de Santa Teresa d'Ávila que a regra do camelo descalço lhe foi ditada pelo espírito de Santa Clara de Assis, que há muito havia falecido. Muito bem. Mas por que então esse tal livro dos Espíritos abalou as suas convicções? As minhas convicções já estavam abaladas antes mesmo da leitura dessa obra. Ela apenas lançou novos fundamentos para a minha fé. Quais fundamentos? As bases lógicas de uma fé raciocinada que a disciplina escolástica apoiada em dogma não me proporcionava. Eu entendo seu questionamento aos dogmas. Também a mim parece fora de propósito que alguém seja forçado a crer no que de fato não crê. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Uma citação de Allan Kardec. Olha,
doutor, sacerdote que sou, eu obrigo a me defender a fé como graça divina. Porém, eu reconheço que uma fé motivada em razões racionais corresponde melhor ao espírito humano. Eu sempre fui católico. Por ocasião da morte da minha primeira esposa, eu me senti abalado e busquei refúgio na leitura das Sagradas Escrituras. Sim, os textos do Novo Testamento são um bálsamo para a alma. E realmente foram, renovando minhas forças. Entretanto, fui me distanciando da religião. Se por um lado essas leituras me reafirmavam a fé, por outro minhas reflexões acabaram por me distanciar da igreja. Por causa dos dogmas. Dos dogmas e de outros aspectos, perdoe-me a má palavra, certo artificialismo na prática de cultos religiosos. Feita essa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Em forma simbólica, os rituais, eles traduzem a nossa reverência para com Deus. Sim, mas entretanto o que se vê são criaturas cumprindo com as suas obrigações com a igreja, sem a menor atenção ao simbolismo ali manifestado. De fato, muitos fiéis preocupam-se mais em satisfazer a igreja do que a Deus. Oxi! Pois foi o Espiritismo, uma proposta de fé raciocinada que veio pacificar meu espírito. Me desculpe, doutor, mas eu não posso tecer comentários sobre assuntos que desconheço. O senhor se dispõe a ler? Eu terei enorme prazer em lhe oferecer um exemplar do Livro dos Espíritos. Lerei. Mesmo contrariando as ordens dos meus superiores. Mas eu estou com São Paulo quando disse: conhecei tudo, retende o que é bom. Olha, doutor Bezerra, eu lamento não ter a solução para a sua angústia de âmbito familiar. O senhor ajudou-me muito. Agora eu compreendo que temos obrigações sagradas com o próximo mais próximo. E que não podemos renegar o amor de um pelo amor de outro. A sabedoria do mundo é loucura quando se tem a sabedoria da cruz. Da mesma forma que a sabedoria da cruz é loucura para quem tem a sabedoria do mundo. Paulo de Tarso. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. Ressonar em vão, tentar aos outros sim. Se o que se foi pra nós não voltará jamais. Doutor Bezerra, seja bem-vindo! Será que o orador mais afamado do Rio de Janeiro teria uns minutinhos para conceder este velho médico? Eu estava à sua espera. Aliás, parece-me que há séculos aguardo a sua chegada. Também ansiado por nossa conversa. Eu estou impressionado com o livro. Eu tenho a cabeça fervilhante de tantas ideias novas. Também me senti assim ao acabar a leitura. Ah, mas orador afamado nesse momento é o senhor. Sim, porque eu soube que a sua palestra na sala de honra da Guarda Velha em agosto foi um estrondo. Parabéns, doutor Bezerra! Parabéns, doutor Bezerra! Parabéns, doutor Bezerra! Exagero, Padre Amaro, exagero. Eu precisava assumir uma posição pública em defesa do espiritismo que vem sofrendo ataques virulentos. Não se fala em outra coisa na corte. Dizem que havia mais de
2.000 pessoas presentes e que o povo se acotovelava do lado de fora para entrar. Esses não vale contar, posto que não ouviram nada. A sua palavra é respeitada, apreciada. Naturalmente foi necessário justificar minha adesão ao novo credo, fazendo um arrazoado da doutrina e apresentando um resumo dos seus princípios. Sim, soube que ouviram em silêncio absoluto e que ao final da sua conferência os aplausos foram torrenciais. Exagero, padre, puro exagero. Mas ao final dos meus sermões, o público não me aplaude. Mas então que não seja por isso, por favor, palmas para o padre Amaro. Não, o senhor brinca, mas... Doutor Bezerra, quando disse que há séculos aguarda a sua chegada, é porque eu tenho a mente extasiada pela obra do senhor Kardec. Eu bem imagino sua interpretação. Eu sinto minha alma em paz. Pela primeira vez eu encontro respostas lógicas para os questionamentos que trago desde menino. Confesso haver temido que o sacerdote falasse mais alto que o homem das letras. Mais do que letras, eu sou um homem de ideias, que valoriza a razão e o pensamento. bandear-se assim para outra doutrina. Eu tenho a plena convicção de que todas as religiões, as doutrinas de todos os tempos buscam o mesmo caminho. O caminho do amor. Ai, o amor! Sublime amor! Mas líderes religiosos, apegados à sabedoria do mundo, insistem na loucura de se proclamarem conhecedores de um único caminho, reservando uma passagem exclusiva para os seguidores do seu credo. Quantas guerras santas! Quantas perseguições religiosas, quanto ódio em nome da fé, quanto sangue e véu vertido sobre a terra, por causa de tamanha sandice. As cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as fogueiras da Santa Inquisição. Que equívoco cruel valer-se do ódio para o trabalho do amor. Tudo feito em nome de Jesus. Quando o homem não reconhece o verdadeiro sentido do amor, quando os homens começam a se desentender porque acreditam-se possuidores de um único caminho, aí está a raiz de toda a intolerância religiosa. É lamentável que seja assim. Que os adeptos de uma doutrina nascente se aferrem aos mesmos erros das velhas escolas. Uns dizem que o espiritismo é religião, outros que é ciência. Uns defendem a prática da caridade operosa em trabalhos assistenciais. Outros se empenham em experimentos laboratoriais em torno dos fenômenos extrafísicos. Como se uma coisa excluísse outra? Sim, e veja agora, estamos nos entrematando por causa da obra do moço Jean-Baptiste Rustin. E defendo a virgindade de Marie. E afirmo que Jesus não teve uma existência propriamente dita, mas revestia-se de um corpo fluídico. entre rostenguistas de um lado, kardecistas de outro, levam o debate a níveis insuportáveis de intolerância e agressividade. Nada.
tão dogmático quanto os teólogos tradicionais, a legislar sobre o que desconhecem e a impor a obrigatoriedade da fé. Au revoir! Por causa dessas divergências, uns discutindo por matéria de fé, outros por questões políticas, ou simplesmente em luta pelo poder, pela hegemonia de um movimento mal nascido, não consolidado, ficam terçando armas, quando deveriam se abraçar. Os erros de sempre. É uma lástima que essa história se repita. Em 1883, fundou-se a Federação Espírita Brasileira, com o propósito de unir os espíritas, e dar unidade aos grupos dispersos. E o que aconteceu? Por favor. Dentro da federação instaurou-se a discórdia. Científicos contra místicos, kardecistas contra rostanguistas. E por aí vai. Criou-se um serviço de assistência que agora sofre ataques. Dos que se interessam somente pela pesquisa de fenômenos e reflexões filosóficas. E o senhor está no meio dessa guerra. Tenho me esquivado ao confronto, por acreditar que todos são companheiros valorosos e que o movimento precisa de todos. A consolidação do movimento espírita em terras brasileiras será obra coletiva. Mas tem conseguido fazer-se ouvir em meio a essa balbúrdia? Lamentavelmente não. Os cientificistas me consideram demasiadamente religioso. Os religiosos me colocam nas fileiras dos científicos por ser homeopata. Entre rostenguistas e kardecistas, sou acusado por ambos. Meu infortunado amigo, eu não invejo a sua posição. Diante disso, o que tem feito? Estou cá a conversar com o senhor. À procura de uma luz. Um bom lugar, doutor Bezerra. Tenho me dedicado à doutrina e à prática, me empenhando em movimentos de caridade e assistência religiosa, enquanto aguardo o momento oportuno para agir. Sim, sabe a decisão, que há de render bons frutos com o tempo. Eu acredito que não se pode negligenciar os trabalhos práticos de assistência moral dentro de uma casa espírita. A mediunidade é um instrumento maravilhoso para a prática da caridade que não pode ser ignorado. Doutor Bezerra, como funciona esse atendimento aos necessitados? Ele realmente é eficaz? Pois eu mesmo tive a minha fé confirmada no Espiritismo quando fui curado de uma dispepsia crônica que me incomodava há muitos anos, a qual os maiores médicos do Rio de Janeiro sequer haviam encontrado remédio. Uma receita por via mediúnica, o senhor diz? Sim. Mas como é que então esses espíritos, eles receitam tratamentos? E o fazem sem nenhuma informação preliminar, dispensando mesmo a presença do doente. Não, eu não acredito, doutor Bezerra, não entra na minha cabeça. Pois veja o meu caso. Identifiquei-me apenas como Adolfo e a minha idade em um bilhete levado por um sobrinho ao médium receitista. Pois veio a receita, o diagnóstico correto, o remédio preciso. Em poucas semanas estava completamente curado. Doutor Bezerra, se não fosse o senhor a me contar,
Eu duvidaria. Acredite. Bem, num país em que abundam os doentes e faltam médicos, isso realmente é uma bênção. E o que mais encantava Bezerra eram os trabalhos de desobsessão, através da doutrinação, simplesmente conversando com os maus espíritos. Bezerra viu anos de ódio a se dissiparem, assim como as trevas da madrugada se dissolvem aos primeiros raios de sol. A desobsessão seria algo similar ao exorcismo, feito com o objetivo de afastar os maus espíritos? Ao longo dos anos, eu venho observado quadros de aparente loucura em pessoas que sofrem a perseguição de maus espíritos e que manifestam sintomas de acentuada demência. Sim, e nesses casos, o que fazer? Nos valemos do maior recurso que nos resta: o amor e a prática do perdão incondicional. O amor vencerá sempre, e por isso a dor será motivada a desaparecer de nosso ainda atribulado caminho. Eu venho trabalhar em um novo projeto, um livro, motivado pela obsessão sofrida por um filho. Seu filho? Um jovem inteligente, culto, estudante de medicina, que sem motivos aparentes passou a ter crises terríveis, entrando em estado de completa desorientação. E seu filho ficou curado? Da obsessão, sim. Mas o domínio mental prolongado a que foi submetido causou-lhe danos irreversíveis à inteligência. Ah, sinto muito pelo seu filho, mas fico feliz pela realização de sua obra. Licença. O doutor já tem um título para essa obra? Sim, A Loucura sobre Novo Prisma. Eu tenho uma ótima notícia, padre. Meu amigo Quintino Bocaiúva, editor do jornal O País, convidou-me a escrever uma coluna semanal com assuntos da minha livre escolha. Doutor Bezerra, o senhor vai ficar famoso. Como pretende aproveitar essa oportunidade, meu amigo? Estou trabalhando uma série de artigos sobre o título Estudos Filosóficos. O primeiro já deve sair agora, em meados do próximo mês, sobre o pseudônimo de Marx. Marx? Gostei! Em minhas preces eu rogarei aos santos para que Marx seja inspirado nesses novos estudos. Ai, Padre Amaro, eu também trago-lhe boas novas. Oh, bênção! Graças a Deus que meu marido concordou com a cobrança das consultas, que serão feitas pelo dono da farmácia, o senhor Cordeiro. Mas, para quem puder pagar. Bezerra, a condição é que fosse um preço acessível para todos. Mas não obrigatório. Bezerra! É uma solução engenhosa que atende a todos os interesses em jogo. Entendeu, Bezerrinha? Para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões, se o ideal que sempre nos acalentou, renascerá em outros Um ano se passou desde a primeira conversa entre Emmanuel, Padre Amaro, e Adolfo Bezerra de Menezes.
Padre Amaro se sentia agradecido por Bezerra ter se dignado a visitá-lo tantas vezes e por gastar seu tempo com ele. Uma pessoa tão despreparada. A experiência, meu jovem amigo, não se adquire apenas nessa vida, mas se acumula ao longo de sucessivas existências. Quem sabe não terá um amigo acumulado mais experiência do que eu ao longo dos séculos. Considerando a questão por essa perspectiva, não há o que contestar. Quem sabe terá sido o senhor em outra vida um poderoso senador romano. Um senador romano, eu? Uma figura histórica influente. Imagine o senhor, um faraó do Egito. Um senhor, um escravo filósofo. Já tá demais, né, doutor Bezerra? Não. O senhor brinca, mas tudo que aspiro é levar uma vida de recolhimento, estudando, dedicando muito para saciar-me nessa fonte inesgotável que são os ensinamentos do Cristo. E o senhor, doutor Bezerra, como tem passado? Estou no olho do furacão. Os solavancos alcançam-me por todos os lados. Mas veja, recebi carta de Soares, meu irmão mais velho. Você é louco! Como ousa fazer isso com nossa família? Somos uma família tradicional, de católicos convictos, e você adere ao espiritismo? Você só pode estar louco. Você está endemoniado! Endemoniado! A princípio, eu fiquei muito irritado. Depois refleti melhor. Orei, pedi inspiração. Melhor deixar a natureza seguir seu curso. Em breve saberemos quem de nós tem razão sobre a vida após a morte. Meu amigo, é impressionante o poder que tem as religiões de colocar irmão contra irmão. Ao invés de libertar o homem, que é o seu real objetivo, as religiões aprisionam num emaranhado de regras, convenções. Lamentável. Eu me fortaleço nos 5 princípios da doutrina espírita: a existência de Deus, a sobrevivência e imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Nesse caso, Dr. Bezerra, o senhor considera autoritária todas as religiões, a sua não. Desde a antiguidade existem 2 tipos de religião. Aliás, as formas de culto mais primitivas sempre foram livres. Veja o exemplo do xamanismo dos nossos indígenas, o hinduísmo, o taoísmo, até mesmo o budismo primitivo, como formas de crença não impositiva. Doutor Bezerra, perdoe-me por discordar, mas o hinduísmo ele produziu um sistema de castas que é de um autoritarismo terrível. Assim como o taoísmo produziu o grego, o budismo perdeu-se no emaranhado de ritos e dogmas, e com o cristianismo também não foi diferente, basta ler os evangelhos. Toda revelação dá origem a um sistema de doutrina onde logo se notam 2 caracteres, o caráter divino e o caráter humano. Um momento. Então o senhor está dizendo que todas as religiões livres foram aprisionadas em fórmulas e ritos? Pra quê? Com que finalidade? A sede de poder! 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 A sede de poder de homens que viram na religião uma forma de dominar outros homens!
onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez. Padre Amaro tinha convicção que no futuro a humanidade seria assim. Um só rebanho. E um só pastor. Me diga, Padre Amaro, como estão os seus estudos? Nesse último ano eu tenho focado mais nas convergências ao invés das divergências. De lá como de cá, estamos a tirar pedras uns nos outros por conta das nossas diferenças. Eu prefiro me concentrar apenas nas identidades. Sim, por Deus, doutor Bezerra, nós somos todos cristãos? Sim. E todos queremos chegar no mesmo destino. Sim, mas se o destino é o mesmo, embora o viajor prefira seguir de barco, de carruagem, no lombo de um burro ou a pé, para todos existe uma direção, um rumo certo que leva ao destino. Sim, sabe as palavras, apesar das imensas dificuldades. Sim, é por isso que eu tenho que estudar muito, meditar muito, pedir ajuda do alto. Uma coisa eu já percebi, doutor Bezerra, o trabalho a ser feito é de linguagem. Eu terei que tornar-me um tradutor, a verter para a linguagem de uns e de outros os conceitos gerais que possam ser aceitos por todos, desde que formulados adequadamente, doutor Bezerra. O senhor está querendo me dizer que pretende falar de espiritismo para os católicos? Doutor Bezerra, olha a bagunça que o senhor fez. Não, doutor Bezerra, não se incomode com isso. Doutor Bezerra, essa batina que eu fiz não me permite chegar a tanto. Mas eu bem posso enriquecer os ensinamentos do Cristo com ideias mais abrangentes. Será uma contribuição maravilhosa para os católicos. Se o projeto que eu tenho em mente for de alguma utilidade, Deus há de me conceder um colaborador adequado. Fica no teu posto de serviços, pois é o endereço mais seguro que a espiritualidade superior vai te encontrar. Já estou sabendo, meu amigo, o novo Código Civil
se unissem. Aí tem mais. Enviaram uma mensagem para o chefe do governo provisório, colocando os intuitos mal acobertados do relator do código. Alguma resposta? A única presumível. As perseguições começaram. Os centros fecharam